Você faz monitoramento de memória diariamente aí no seu SAP CPI? Não faz? Vem comigo que eu vou te mostrar uma ferramenta que faz isso para nós. Vamos lá. Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui conosco está tudo muito bem. Que vocês tenham uma boa semana. Quero mostrar aqui para vocês rapidinho uma ferramenta que eu utilizo diariamente. Espero que vocês utilizem também. Se não, sugiro que passem a utilizar. Então aqui nesse menu aqui Inspect do Integration Suite, a gente tem aqui esse tile chamado Memory. E dentro do Memory a gente tem algumas opções para analisar o consumo de memória do nosso tenant, dos nossos iFlows. Veja que aqui eu vou clicar em Inspect Top Consumers, que nos traz essa página aqui. Aqui eu vou aumentar um pouco o time, vou colocar o Past Month, ou seja, agora eu tenho uma visão no último mês do consumo dos meus iFlows. Veja que nesse caso eu tenho somente 2 iFlows, o XML Modifier e o Test Context. Esse aqui é o chamado Heat Graphic, ou seja, é um gráfico que, de acordo com a cor dos quadrados aqui, eu tenho a quantidade de consumo ou o valor que aquele quadrado representa, como quanto mais escuro o valor é maior. Então vejam que para esse caso aqui em cima eu tenho aqui como high o que estão aqui com as cores azul mais escuro, o medium, o low e depois o cinza é o que não é o no usage, ou seja, não foi usado memória para esse iFlow nesse determinado dia. Aqui embaixo eu tenho um gráfico igual, porém trazendo uma informação diferente. Ele traz aqui o gráfico com o consumo em kbytes, tá bem? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, um pouco mais de detalhe, para esse gráfico aqui, que teve um consumo classificado como high. É importante notar que a gente tem que ter a ciência que a alocação de memória ela tem que ser tratada de uma forma especial, ou seja, eu posso ter um consumo de alocação de memória alto, ok, porém eu tenho que ter a certeza que o meu Garbage Collection está limpando essa memória, deixando ela disponível mais uma vez para o SAP Integration Suite utilizar em outros lugares. O Garbage Collection, eu imagino que vocês saibam, que é já uma funcionalidade muito antiga das linguagens de programação, que nada mais é do que pegar aquela memória que foi consumida, após ela ser consumida, ela libera mais uma vez da memória. O problema acontece quando essa memória que ela é consumida, ela continua restrita, ela continua lá bloqueada e não é liberada para outros, não é liberada para o iFlow utilizar, ou para o próprio tenant utilizar em outros iFlows ou outras funcionalidades, aí que mora o problema. Então a gente pode analisar um pouco mais aqui. Eu vou clicar aqui em cima nesse consumo aqui nesse dia 5 de abril, classificado como high. Eu tenho aqui como navegar até as mensagens. Ele vai até lá na mensagem. Ele abre ali para mim. E ele traz ali então o histórico de todas as mensagens que foram consumidas nesse dia, nesse range aqui. E eu tenho ali então a possibilidade de olhar as mensagens que falharam, as mensagens que foram completadas com sucesso. Então eu tenho um rastreamento completo das mensagens que fizeram a composição daquele consumo de memória que foi classificado como high. Voltando lá, eu tenho também a opção aqui, Show Integration Content. Aqui ele vai levar lá para aquela página onde ele mostra que o iFlow foi feito o deploy dele, por quem foi feito, e aquela parte de administração ali do Integration Flow. Depois eu vou lá para Inspect Integration Flow. O que ele vai trazer aqui para mim? Claro, ele traz então o consumo de um outro formato do gráfico. Aqui para mim também dia a dia. Aí eu volto lá. Clico mais uma vez. Copy Flow Step to Clipboard, ou seja, aquele código do Integration Flow ele vai copiar para mim. E já eu posso colar
no meu clipboard eu usei algum outro ponto. Show Flow Step. Aqui ele vai possivelmente abrir o iFlow para mim. Então ele abriu o iFlow para mim, aí eu posso navegar lá no iFlow e analisar o que eu quiser. E por fim aqui ele vai trazer o CopyFlow ID, que é o ID do iFlow. Ele vai copiar também para o clipboard. E finalmente o Zoom In. Ele vai ali mostrar os detalhes somente desse iFlow aqui, XML Modifier. Eu tenho por costume reservar ali os 15 primeiros minutos do meu dia a dia para dar uma analisada aqui, dar uma analisada nos logs, se os logs apresentam alguma mensagem de erro. Geralmente eu deixo configurados os meus iFlows apenas para gerar log quando tenha erros, isso em produção, pois isso gera um menor consumo de disco no SAP CPI. Então prestem bastante atenção quando vocês fizerem deploy. Geralmente o deploy ele deixa com o formato info, mas eu sugiro que vocês deixem o log que seja gerado somente quando der um erro, assim tu consegue monitorar, não perde o monitoramento e em contrapartida não deixa lá um grande consumo de disco, porque se deixar ele gerando log lá para todos os iFlows que forem executados, se o teu tenant tem muitos iFlows e se executa muito frequentemente, você pode ter um problema de disco, de consumo de disco, né? E isso gera gasto financeiro também para a tua empresa, tá? Então, principalmente para vocês aí que são arquitetos, se liguem então e utilizem essas ferramentas de monitoramento aqui do SAP CPI, são ferramentas que já fazem parte do pacote. Utilizem e fiquem mais atentos aí ao dia a dia e tenham como parte do dia a dia fazer esses monitoramentos aqui, que é muito importante e evitam problemas no teu tenant, ok? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, até mais.